Ó, já que ela nos provocou aqui a falar sobre a questão, né, o papel da imprensa, inclusive, né? É muito difícil essa cobertura em relação à Venezuela, inclusive, do que acontece, porque o que é a Venezuela também? Muito difícil as informações. Esse número de mortos, inclusive está na nossa página do UOL essa reportagem falando sobre o número de mortos, que está sendo divulgado, inclusive, pelo jornal americano, o New York Times, falando que o número de mortos subiu na Venezuela para 80, né? Ontem o New York Times havia dito 40 mortos entre militares e civis após os bombardeios dos Estados Unidos e agora eles atualizaram esse número em 80 mortos. Mais cedo, inclusive, a presidente interina lamentou a morte dos agentes de segurança de Nicolás Maduro, inclusive são agentes cubanos. Ela veio a público para falar, inclusive, sobre essas mortes. A presidente interina, Delcy Rodrigues, fez uma homenagem aos 32 militares cubanos que faziam parte da guarda de Nicolás Maduro e que foram mortos nas ações militares norte-americanas. Mas o próprio governo atual, né, da Venezuela, que é coordenado por ela, pelo que a gente pode entender até agora, não falou sobre o número oficial de mortos, inclusive. A gente viu algumas entrevistas e declarações falando sobre a morte de civis, né? Ontem mesmo o programa Fantástico trazia ali entrevistas com pessoas que perderam familiares nesses ataques dos Estados Unidos, mas não há um número oficial, até pela dificuldade de um país. Agora eu queria focar um pouquinho, professora Lília, até o professor Mayroff está só ouvindo, daqui a pouquinho a gente passa a palavra, professor, vamos só aproveitar nossa historiadora ao vivo aqui, já te passo a palavra. Mas eu queria aproveitar a Lília aqui, a gente falou agora sobre a história dos Estados Unidos, foi o que eu perguntei a ela, eu queria falar sobre a história da Venezuela. Desde quando houve esse ataque, muitas mensagens chegaram e falaram assim, mas ele é um ditador, mas olha só o que a Venezuela estava sofrendo. Eu há pouco fiz essa provocação ao professor Trevisan, falando sobre a liberdade do venezuelano. E eu vou repetir essa pergunta, Lilian, para você agora. Como você vê a Venezuela hoje, antes desse ataque? Como é que você vê a Venezuela daqui para frente? É possível dizer que o venezuelano hoje tem a liberdade, quer dizer, está livre de um ditador como Nicolás Maduro? Bom, a situação da Venezuela, quem diz que sabe o que vai acontecer, mente, né? Ou seja, porque primeiro Donald Trump falou que o governo norte-americano controlaria a Venezuela, depois admitiu que a vice-presidente assumisse o poder, vice-presidente que foi eleita numa eleição que é totalmente contestada, então estamos aí num terreno muito pantanoso, né? O que nós sabemos é que a Venezuela, desde Nicolás Maduro, tem sido palco para todo tipo de violação dos direitos internacionais. Eleições fraudulentas, perseguições terríveis aos opositores, ou seja, um governo autoritário, ditatorial, que se impõe pela força também. Então, eu diria aqui que Nicolás Maduro não deixa saudades. A mim não deixa. Mas estamos falando de questões aqui complicadas, né? Ou seja, já vimos Estados Unidos intervir em várias nações e, após essa intervenção, deu-se o colapso dessas nações. Podemos falar aqui de Iraque, podemos falar aqui da Líbia, do próprio Afeganistão. Então, o que virá daqui para frente é o terreno da insegurança, né? Por isso que historiadores e historiadoras são tão práticos, né? A gente fala de ciclos que se encerram, né? Aquilo que vai acontecer do futuro ninguém é dono. Agora, eu te diria que Nicolás Maduro não deixa saudades. Posso só também fazer mais uma provocação que tem me chamado a atenção, além da questão do número dos mortos, Fabíola, que é a questão de se comentar pouco sobre Cília Flores. Ou seja, os jornalistas têm chamado a atenção de como ela tinha uma posição muito importante, como ela era muito influente, ou seja, não era apenas uma dolar ou uma esposa, mas a cobertura jornalística sobre ela, inclusive as imagens dela, são poucas, não é? Ou estou enganada?
Ou é mais um silêncio? Eu acho que isso é muito, muito interessante, inclusive, de passar para o professor Mairovitch. Independentemente dos erros e acertos da imprensa aí, eu acho que da legalidade da prisão dela, né, professor Mairovitch? Acho que a gente realmente não falou aqui a respeito da esposa de Maduro. A gente trouxe a informação mais cedo, está na nossa página também aqui no UOL, falando que eles tentaram, né? Aliás, é a nossa manchete principal agora, falando que Maduro, já prevendo o que poderia acontecer com ele estava tentando negociar um exílio em Belarus. A Rússia adotando uma cautela sobre a Venezuela, mas ele teria tido esse objetivo de ter um exílio mais confortável. Eu estava conversando com um ditador lá, um exílio mais confortável, que acabou não acontecendo porque ele foi pego ali, tentou fugir na hora que os agentes americanos chegaram, mas não conseguiu. E aí ele e a esposa foram levados e foram detidos. Vamos lá, professor Mairovitch, acho importante nesse ponto aí, nos questionamentos até que a Lília trouxe para a gente sobre as legalidades ou não de tudo isso. O papel da esposa de Nicolás Maduro e a prisão dela, professor Mairovitch. Bom, eu vou aproveitar todos os ganchos da brilhante professora Lília. O primeiro delas, pegando carona, a partir do momento que ela falou, me acendeu uma luz. Qual seja, imagem. As Nações Unidas, a ONU, tem regras para tratamento, e eles chamam tratamento mínimo para prisioneiros. Essas regras são também conhecidas mundo afora e no direito internacional como regras do Mandela, porque ele que foi o inspirador. Então essas regras protegem, atenção, a imagem e a dignidade. Imagem e dignidade foram pelos Estados Unidos usadas, ou melhor, pelo governo Trump, usadas contra as normas, contra as regras mínimas. Então, ocorreu, evidentemente, ofensa ao direito de imagem, direito internacional, à imagem, direito das agentes, direito internacional público e também a dignidade. Isso com relação a ele e agora com relação à esposa. A esposa foi vista, inclusive, na ordem de prisão do juiz federal como coautora desses crimes, de todos esses crimes. Ela seria o quê? Uma partícipe, uma coautora e corresponsável pelos crimes. É essa a absurda tipificação que está sendo usada. Outro ponto, também aproveitando a bola que me passou a professora Lília, que é a seguinte, ela falou dos mortos nessa invasão, com violação à soberania, com desrespeito à autodeterminação dos povos, que é fundamental. Mas ela falou em mais de 100 mortes, falou inclusive nas matérias do New York Times, como a de ontem, por exemplo. Mas tem um ponto também que não podemos esquecer, os assassinatos, ou seja, as mortes, e são mais de 100 mortes em razão do bombardeamento de embarcações sob suspeita e nenhuma prova de narcotráfico. Aí, e eu acho que é muito importante a gente ficar de olho em tudo isso. E os Estados Unidos, Fabiola, esse é um ponto também. Eles não são subscritores, o Sakamoto falou há pouco do Tratado de Roma. Os Estados Unidos não subscreveram o Tratado de Roma, que criou em 98 o Tribunal Penal Internacional. Então eles querem ficar fora. Como Israel também não assinou. Sobre essas questões jurídicas e internacionais do direito... pode falar. A gente, só para quem está conosco na TV, a gente vai fazer o intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube. A gente recebe nesse momento a historiadora e escritora Lília Schwartz conosco, fazendo análise do ponto de vista histórico desses últimos acontecimentos. Vamos lá, Lília, pode falar. Não, eu só queria conversar a partir dessa dica do professor Mairovitch, se ela é considerada coautora,
nós podemos perceber como as imagens, e imagem tem a mesma raiz para magia, não é? E, portanto, tem a ver com o imaginário. Se ela é coautora, por que, então, os Estados Unidos não deram a imagem dela paritariamente com a imagem de Maduro? Isso mostra como imagens são seleções, como são silenciamentos, ou seja, nesse momento interessa divulgar o corpo do homem, do chefe de Estado, e não da esposa, que, por outro lado, será culpabilizada como ele.